Tobias e orientado pelo professor João Pacheco. Então, esse vai ser o sumário da nossa apresentação. Trabalhamos em duas vertentes. A primeira é a estrutura convariante com o vértice simétrico, onde serão discutidos esses seguintes temas listados, e depois iremos trabalhar o PIO inspirado no modelo de QCD, onde serão discutidos esses seguintes temas. Iremos fazer as conclusões e as perspectivas. Então, de início, nós vamos definir, para a estrutura covariante do vértice simétrico, a lagrangiana efetiva, que faz o acoplamento de spin do par quark e antiquark, para construir o meson. E dentro dessa lagrangiana, nós vamos introduzir a função de vértice simétrico. Então, aqui nós temos a definição do lagrangiano, onde esse G é a constante de acoplamento, que se relaciona também com a constante de decaimento. Os lambda-is são as 15 matrizes do grupo SU4, que tem como geradores n² menos 1, que é 4 ao quadrado menos 1 dá 15. Psi barra é o campo de sabor dos quarks. E esse MSU4 é a matriz de mesos dos mesos pseudoescalares, que estão definidos aqui embaixo. Então, em particular, os mesos pseudoescalares que nós vamos trabalhar são dados a partir da matriz SU4 através dos traços. Então, você vai pegar, para o pion, você vai pegar o traço da matriz SU4 e a sua respectiva matriz de sabor, que para cada um deles está aqui selecionado em termos das matrizes de Gelman. Então, o pion é a lambda 1 e a lambda 2, o demais é a lambda 11 e a lambda 12, o cal é a lambda 4 e a lambda 5, o D mais com estranheza, a lambda 13 e a 14ª. Então, esses são os mesmos pseudoescalares que vamos trabalhar com o modelo covariante do vértice simétrico. A nossa amplitude de Bethe-Salpeter do modelo covariante tem essa estrutura, que é a representação pictórica, propagador do quark, propagador do antiquark, o acoplamento pseudoescalar, está aqui ela analiticamente, e está aqui a função de vértice simétrico introduzida. Essa função de vértice simétrico será introduzida porque quando a gente montar a corrente eletromagnética, existirá infinitos. E ela produzirá uma função de onda simétrica pela troca do momento do quark para o antiquark, porque a gente pode trocar o quark para o antiquark, por isso que tem essa outra parcela aqui. Então, está aqui a função do vértice simétrico. Então, a quebra da simetria SU4 vai ser refletida na variação dessa escala de massa aqui, ó, lambda m quadrado. E também nas massas dos quarks constituintes. Para cada um dos mesos, nós ajustamos essa escala de massa lambda m a partir da respectiva constante de decaimento. Então, a ideia é fazer a projeção daquela amplitude de Bethe-Salpeter na frente de luz, anteriormente definido. Você vai seguir esse seguinte conjunto de regrinhas aqui, você vai eliminar os termos instantâneos dos propagadores, você vai eliminar as matrizes grama realizando os traços de Dirac, eliminar os fatores do denominador que carregam K+, e K menos P+, que vai ser o espaço de fase onde vai ser feita a integração, introduz a função de vértice e integra sobre K-. Só que dentro dessa constante de normalização, dentro dessa função de vértice, você tem uma constante de normalização, que nós vamos normalizar pela seguinte forma. Então, você vai tomar o traço da parte que está o quark, com sabor de quark, e outro traço com sabor de antiquark. E as respectivas função de vértice aqui, introduzido também dentro da constante de normalização. Então, depois de feita a integração em K-, tá aqui eu já tenho a amplitude integrada em K-, e aqui a representação pictórica, com a troca do quark pelo antiquark, que está representada aqui analiticamente. E dentro dessa função de Bethe-Salpeter integrada em K-, nós temos essas funções de massa quadrada, onde esses MA e esse MB, horas vai ser a massa do quark e a massa do antiquark, horas vai ser a massa do quark e a massa regularizadora, e fazendo as respectivas trocas. E esse X que está aqui definido, dentro da função de onda integrada em K-, é uma fração do momento transferido, K+ sobre P+. Então, feito isso, já tendo as respectivas amplitudes de Bethe-Salpeter, nós podemos montar o diagrama triangular de Feynman, para fazer a corrente eletromagnética, que esse diagrama está representando o espalhamento elástico do fóton ou do quark ou do antiquark com fóton. Então, a primeira parte do diagrama eu tenho a interação do antiquark interagindo com o fóton. Na segunda parte, eu tenho a interação do quark interagindo com o fóton. Então, a corrente total é a soma das duas partes, representada nessa equação.
ora com o antiquark interagindo, ora com o quark interagindo com o fóton. Então, cada um desses pedaços da corrente é representado por essa seguinte expressão. Você tem que introduzir as funções de vértice para os vértices de entrada e de saída, por isso que ele aparece duas vezes aqui, função de vértice simétrico. E o que vai diferenciar um do outro vai ser o traço, porque ora vai ser o quark on-shell, ora vai ser o antiquark. Então, você tem aqui o respectivo fator de carga, que ora vai ser o do antiquark, 2/3, ora vai ser o do quark, que é 1/3. Então, feito isso, com a corrente montada, nós podemos definir o fator de forma através dessa equação, da fórmula de Mandelstam, que você tem a corrente completa, definindo aqui o fator de forma. Se você tomar a componente mais da corrente, nós vamos tomar aqui a componente mais, com esse referencial, com o referencial de Bright, ou seja, a colisão vai ser em alfa 0, você vai aplicar essa condição de Drell-Yan, que Q mais é 0, aí você vai integrar essa corrente em duas regiões, esse elemento de matriz. Você vai integrar na região de valência, que é definida aqui, e na região de não valência. Só que para esse referencial, a corrente J mais desse referencial fica proporcional a Q mais. E Q mais é 0, então essa contribuição aqui vai ser desconsiderada. Então você vai ficar apenas com a contribuição de valência. Aqui já foi feita a integração, então você já tem aqui as funções de ondas finais iniciais, que se refere a esses vértices aqui, os vértices iniciais e os vértices finais. Já feita aqui a integração em K-, e agora aqui o que vai diferenciar um sabor do outro, uma contribuição da outra, está aqui dentro da informação do traço, que está aqui. Então, aqui eu tenho as três contribuições da integração em K-, tem que ser inserido dentro do traço. Então, aqui é com o antiquark interagindo com o fóton. Aí, quando eu trocar o antiquark pelo quark, eu vou ter outra contribuição do traço. Então, com isso, eu tenho a contribuição do fator de forma, com a contribuição para o quark e a contribuição para o antiquark. Então, as integrações restantes serão feitas numericamente, aqui no momento Kperp e na fração do momento longitudinal. Então, quando o quark está, a contribuição do quark no fator de forma leva o fator de carga do quark, 2/3, e do antiquark leva aqui o fator 1/3. Então, a soma linear das duas dá a contribuição completa. Então, de um modo geral, você tem aqui o meson qualquer M, que tem um quark X e um antiquark Y, então o fator de forma completa é dado pela soma das duas partes lá. Aqui eu tenho o quark interagindo com o fóton e o antiquark on-shell, e aqui eu tenho o antiquark interagindo com o fóton e o quark on-shell. Então, com as duas contribuições individuais do fator de forma, eu posso já também verificar quanto que cada constituinte contribui para o raio elétrico, para o raio de carga. Então, essa primeira parte aqui, eu estou representando a contribuição do raio para X. Então, X aqui eu estou sendo aqui o quark, está aqui o quark U e o quark C. Então, é dada pela essa seguinte relação da derivada do fator de forma no momento transferido 0. E aqui a contribuição para o antiquark, que está sendo representado por Y aqui, que é o anti-D e o quark anti-S. E a soma linear dos dois vai dar o raio completo. Eu esqueci de falar que quando o momento transferido aqui for 0, nós vamos ter a conservação da carga elétrica aqui. No momento transferido 0 vai dar 2/3 de E mais 1/3 de E, que vai dar a carga completa, né? Então, no momento transferido 0, o fator de forma leva a conservação da carga elétrica. Muito bem. O outro observável que se pode tirar desse formalismo é a constante de decaimento, que ela é definida para cada um dos mesons pelo esse elemento de matriz do operador corrente axial entre o estado de vácuo e o estado do meson. O operador corrente axial, esse AJμ, ele é definido em termos dos campos do antiquark e do quark, e além das matrizes de Gell-Mann SU4, do SU4. Então, a definição da constante de decaimento é dada por essa seguinte relação. Então, você vai tomar o traço da amplitude de Bethe-Salpeter, e aqui é a respectiva matriz de Gell-Mann que dá o sabor do meson. Se você fizer a contração por PMI e introduzir aqui a sua amplitude de Bethe-Salpeter, aqui propagador do quark, acoplamento, propagador do antiquark, aqui o vértice para tirar a divergência na integração, você vai chegar aqui nesse diagrama bolha. Aqui o estado de vácuo, o quark no shell, ou o antiquark, né? Você pode trocar um dos dois, e a sua função de vértice. E aqui está representando o estado ligado. Então, o caminhão, mesmo você projeta isso na frente de luz, o traço está aqui já calculado,
E quando você fazer essa integração aqui, você vai ter a função de onda na origem, né? O centro de massa, que está aqui definido já a constante de decaimento, com as duas integrais em Kpé por ser feito e a integral na fração do momento longitudinal também por ser feito ainda, que serão feitos numericamente. Então, a função de onda calculada no centro de massa, a única diferença aqui é que P perto é zero. Então, a definição é a mesma, está aqui a mesma anterior, só que agora calculada no centro de massa. Bem, aí vamos para os parâmetros do modelo, né? O modelo tem 3 parâmetros, a massa do quark, a massa do antiquark e a respectiva escala de massa. Então, nós tomamos 2 conjuntos para o pion, 2 conjuntos para o cal, um para o meson D+, e outro para o meson D+ com estranheza. Então, ajustamos essa escala μm de massa pelo cálculo da constante de decaimento. Está aqui, representado aqui para todos. Tendo as massas dos estados ligados e as massas constituintes, para cada conjunto nós vemos que o pion do conjunto A é o mais ligado, tem 628 MeV de energia de ligação, e o menos ligado é o D+. Isso se explica por causa da grande diferença entre a massa dos constituintes, que é o antiquark D e o quark C, que fica com apenas 138 MeV de energia de ligação. Aqui calculamos a constante de decaimento para cada um deles, está aqui os resultados para o trabalho. Para o meson D+, encontramos 144,5 MeV, para o D+, com estranheza, 182,7. Aqui as respectivas cálculos de raio. O raio do D+, 0,505 Fermi, do D+, com estranheza, 0,377 Fermi. E as respectivas razões adimensional entre as constantes de decaimento. Fizemos algumas comparações com essas referências de cálculo de Lattes e com o que está no PDG. Observar que ficou bem próximo dos valores do PDG. E fizemos os mesmos para os mesons leves, as constantes de decaimento, os respectivos raios e as respectivas razões adimensionais. Comparamos também com o valor que se encontra lá no PDG. Aqui nesse slide eu vou pegar os resultados que vêm dos cálculos de Lattes para as massas dos estados ligados, do meson D+, e D+, com estranheza, para 2 conjuntos. Então, e vejo quanto que eu tenho de contribuição do raio para a constante de decaimento. Então, por exemplo, se eu pegar o meson D+, para esse conjunto B1, que tem essa massa de 1.737 MeV, o raio para essa referência deu 0,402. Para esse conjunto C1, o raio praticamente deu o mesmo valor, com pouca diferença aqui. E para o nosso cálculo, o D+, aqui com 1.868 MeV de massa, o nosso raio foi 0,505. Aqui também está expresso os cálculos das constantes de decaimento. Aqui também para o meson D+, com estranheza. E no próximo slide, eu tenho uma contribuição de cada constituinte para o raio. Para dois cálculos de Lattes e o nosso trabalho aqui comparado. Então, observar que tanto para os cálculos de Lattes como para o nosso trabalho, quem mais contribui para o raio é o constituinte de menor massa. Então, aqui, para esse cálculo de Lattes, o meson D+, a contribuição do antiquark deu de 0,585, em relação ao quark C, que deu 0,222, e para essa outra referência, a contribuição do antiquark D deu 0,629, a do quark C deu 0,70. No nosso trabalho, o quark C contribui com 0,222 para o raio Fermi e o antiquark D 0,810. Aqui o mesmo acontece para o meson D+ com estranheza. O constituinte leve sempre vai contribuir mais que o constituinte pesado para o cálculo do raio. Aqui nós temos os fatores de forma normalizada a 1. Plotamos aqui os 2 conjuntos de pion, os dois conjuntos do pion, aqui as massas dos respectivos conjuntos, e comparamos com o modelo da vector-meson-dominância, que no caso do pion, essa linha pontilhada aqui, ela só depende da massa do meson-hole. E comparamos com os seguintes valores de dados experimentais, os seguintes valores experimentais. A gente percebe que os dados experimentais fitam bem a linha pontilhada, que é esse conjunto B, e a vector-meson-dominância, para momentos transferidos baixo, até 2GF². Fizemos o mesmo para o fator de forma, no caso, o fator de forma quadrada do Cal, que esses dados experimentais são
lá dos anos 80, mas e só existe por fator de forma quadrada. Fizemos a análise para os dois conjuntos de cálculo. Nós temos dois conjuntos de massas, nós temos o conjunto C, aqui as massas constituintes, a respectiva massa regularizadora, parâmetro de massa, para o conjunto D. Aqui também as massas constituintes, a respectiva massa, parâmetro de massa. E comparamos também esse pontilhado aqui com o modelo da vectomesodominância para o cálculo, que no caso ela depende da massa do meson ρ e do meson φ, todos normalizados a 1. Aqui nesse slide nós fizemos a comparação entre as diferentes parcelas, entre as diferentes razões do fator de forma eletromagnética do cal em relação ao pio, para verificar a quebra da simetria. Aqui nessa linha mais fina aqui seria 1, se a simetria fosse respeitada, todas as razões cairiam nesse 1, como ela não é respeitada, como tem quebra de simetria, para as várias razões aqui, elas diferem de 1. E aqui nós temos o fator de forma do meson D+. A linha cheia é o nosso cálculo para a contribuição completa. A linha tracejado curto, essa daqui de baixo, é a contribuição do constituinte leve, ou seja, do meson do quark D, do antiquark D. E a linha tracejado mais longa, essa daqui de cima, é a contribuição do constituinte pesado. Então, é o fator a contribuição do quark C. E essa linha pontilhada aqui do meio representa a vectomesodominância, que para o meson D, ela depende do Jψ e do meson ρ. E comparamos com os resultados da lattice. Vamos lá. O círculo, esse círculo aqui, representa a contribuição completa. A contribuição do constituinte leve é o quadrado, essa que passa mais aqui embaixo. E o triângulo vale a contribuição do constituinte pesado, do quark C, que ficou lá em cima com os valores lá do nosso cálculo. Fizemos a mesma coisa para o D+ com estranheza, calculamos o fator de forma normalizada a 1, as contribuições parciais e a total, e comparamos também com o modelo da vectomesodominância, que para ele aqui depende do Jψ e do meson φ. E fizemos a mesma comparação com os cálculos de lattice, a contribuição parcial, total e do constituinte leve e constituinte pesado. E aqui, esse slide, eu estou representando a quebra da simetria SU4, porque eu estou comparando as várias razões possíveis entre o meson D e o meson π. Aqui seria, aqui nessa linha cheia, aqui uma linha sólida fina, é a referência para a simetria de sabor SU4, e todas as razões diferem, né, porque há a quebra da simetria entre as várias razões possíveis. Mesma coisa para o meson D com estranheza, fizemos a mesma comparação. Há também quebra de simetria, porque todas as razões, se a simetria não fosse quebrada, todas dariam aqui nessa linha 1, nessa linha contínua 1 aqui. Bem, agora chegamos na segunda parte do modelo, que é o pion inspirado na QCD, né? Bem, nós sabemos que os constituintes do pion, eles são fortemente vestidos pela interação, e sua alta energia depende do momento. Então, nós iremos aprimorar o modelo anterior do vértice métrico, que foi aplicado para os mesons pseudo-escalar, onde lá nós tínhamos os quarks com as massas fixas. Então, nessa segunda parte aqui, nós vamos trabalhar aprimorando a investigação para o pion, que é considerado, na sua natureza, de Bose de Goldstone. O propagador agora do quark estará vestido, então, ou seja, ele vai ter uma função de massa dinâmica, que será dada por essa seguinte função aqui, que a gente tirou da literatura. Ela depende desses parâmetros M0, M, lambda, e aqui no propagador, essa função z de k quadrado, por enquanto nós estamos adotando por simplicidade do modelo, que ela é igual a 1. É interessante falar que essa forma analítica aqui do termo de massa, ela contém polos na região de momento tipo tempo. Só que aí ela ajusta os resultados da lattice QCD no calibre de Landau
para momentos tipo espaço. E, com isso, permite fazer a extensão da amplitude de Bethe-Salpeter para o espaço de Minkowitz. Então, quando você introduz essa função de massa no propagador, você chega nessa expressão, o denominador dela vai apresentar polos, que é dado ao resolver essa seguinte equação aqui, e no numerador, vê-se claramente que dá para separar a parte vetorial da parte escalar. Então, eu tenho os polos aqui, e aqui eu já estou escrevendo o propagador separando a parte vetorial da parte escalar. Está aqui dado pelas seguintes relações. Agora, o que eu faço? Eu uso a decomposição espectral de Caron-Lehmann, ou seja, eu vou levar toda a informação do propagador para uma função de densidade, as densidades espectrais, para A e para B, que são dadas pela seguinte relação. Quando eu igualo A com A e B com B, e uso aqui um estudo de teoria de distribuição, eu vejo que as densidades espectrais de A ficam dependentes dos coeficientes D e dos respectivos polos, assim como a densidade espectral da parte, no caso A, é a parte vetorial, no caso B, da parte escalar. Depende dos coeficientes E e dos respectivos polos. Frisar que dentro da densidade espectral escalar, eu tenho a densidade espectral vetorial. Vem da álgebra lá, quando a gente introduziu a função de massa Rane dentro do propagador. Os coeficientes D são dados por esses seguintes valores, os coeficientes E são dados por esses outros valores aqui, todos dados em GeV. Então, agora, como que vai ser a minha amplitude de Bethe-Salpeter? Eu vou remodelar aqui a amplitude. Eu tenho aqui o propagador do quark, escrito já naquele formato, separando a parte vetorial da parte escalar, o propagador do antiquark e o vértice. Bem, o vértice completo, pela natureza pseudo-escalar do Pio, ele vai ter essa cara, ele vai depender de quatro funções escalares dessas seguintes estruturas de Dirac. É interessante falar que se aqui não fosse o Pio, por exemplo, se fosse o Mason-Rowe, em vez de 4 funções escalares, aqui teria a dependência de 10 funções escalares. Então, o que acontece? Falta agora eu dizer como que vai ser a cara desse vértice, né? Eu tenho que decidir como que vai ser esse vértice. Então, o que eu adoto? Eu vou dizer que no limite quiral, quando o vértice e o quark é determinado pela componente escalar da alta energia do quark. Ou seja, no limite quiral, quando a massa de corrente é zero, eu vou pegar apenas a parte γ5 do vértice e a função do vértice e o quark ela vai ficar proporcional ao termo de massa do propagador. Então, o meu vértice vai ter essa seguinte estrutura, que foi usada nessa referência, em 2017. Então, ficou dependendo no limite quiral, ela ficou dependendo apenas dessa parte γ5. Então, está aqui a amplitude de Bethe-Salpeter completa já, com os dois propagadores e o vértice simplificado. Você expande na base dos elementos de Dirac presente aqui em cima, vai ficar com essa representação, onde cada uma dessas funções aqui vão ter essa seguinte notação. Então, observar que o que vai diferenciar uma da outra é saber qual a parte que eu estou pegando, qual parte vetorial, qual parte escalar do propagador eu peguei. Por exemplo, quando esse I for 1, esse ρ de x1 e esse ρ de x2 vai ser as partes B, ou seja, vai ser a parte escalar do propagador do quark, a parte escalar do propagador do antiquark, e assim sucessivamente. Então, sendo que para as quatro estruturas, esse denominador vai ser comum, você aplica a parametrização de Feynman, junta todos esses propagadores, e nessa estrutura de denominador aqui, que joga toda a informação para a escala de momentos aqui, e onde você criou aqui duas novas variáveis, Z' e γ'. E o intervalo de variação dessa variável Z' a gente vê na parametrização que vai de -1 a 1, e essa de gama vai ficar dependendo ainda de que polos você tomou, porque esses μ' e μ serão os respectivos polos. A função f é assim definida em termos dessas funções epsilon e tetas, e essa função alfa está aqui definida. Então, na parametrização, a sua função γ', ela tem essa seguinte estrutura, onde esse alfa é um parâmetro de Feynman, que ele vai de 0 a 1, Z' é o parâmetro que a gente criou, que vai de -1 a 1, MP é constante e lambda também é constante, que vem lá do propagador. Então, as 9 configurações possíveis são essas. Para se evitar de trabalhar com as 9 configurações possíveis, você vai pegar o suporte mínimo e o suporte máximo. Então, o mínimo e o máximo estão aqui dados, né, por esses valores.
que são dados todos em GeV, o mínimo vai de menos 1.1253 e o máximo vai de até mais 1.3294. Então, após o truque de Feynman, as suas funções que vão ter essa seguinte representação, onde nós vamos usar agora a representação integral do mecanismo, ou seja, aquelas duas novas variáveis com esse propagador vão ficar aqui na dependência dessa função peso aqui. Se você comparar essas duas estruturas, você vai ver que as funções peso são dadas por essa relação, onde essas constantes C, CA, J, CLB, fica dependente só da integração aqui das densidades, das funções de densidade espectrais, que depende, novamente, de que parte que você está pegando, do propagador do quark ou do propagador do antiquark, de que parte, escalar ou vetorial que você está tomando. Com isso, aí nós podemos ter o seguinte, agora eu vou fazer aqui uma conexão com a primeira parte lá do trabalho, porque aquilo mesmo que eu fiz com a função com o propagador do quark com a massa Hahn, eu posso fazer agora com o propagador do quark constante, tomando aquele mesmo vértice simplificado, o mesmo vértice vestido de alta energia, apenas com a parte gama 5. Então está aqui o propagador do quark, agora não mais com massa Hahn, mas com massa constante, e o propagador do antiquark, novamente, também com massa constante. Onde essas massas constantes, eu vou ver, eu vou tomar como sendo os polos, que veio lá do propagador original. Então, seguindo o mesmo caminho anterior, fazendo a parametrização de Feynman, para chegar na representação de Nakanishi, eu vou ter essa seguinte estrutura, onde as funções pesos agora vão ser bem mais simples, porque elas vão ficar dependendo apenas das massas dos quarks. Por exemplo, só que aqui a terceira e a segunda vão ser igual. Isso é interessante porque vai ter uma hora do momento que a gente vai ter que considerar quem é essa função terceira que vem da representação integral da amplitude Bethe-Salpeter com as massas constantes. Então, está aqui as quatro funções pesos são dadas por essa relação. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas representações que eu tenho e vou expandir em uma base ortogonal, que é aquela base lá dos elementos de Dirac lá, ela não era ortogonal. Então, qual é a ideia? O lado esquerdo eu já conheço. Aí eu vou expandir nessa nova base, onde os elementos S1, S2, S3 e S4 são dados por essas seguintes relações. Vou usar a relação de ortogonalidade do traço, vou multiplicar por cada um dos elementos da base e vou tomar o traço, aí eu deixo de ter uma equação matricial, para ter uma equação analítica, algébrica. Aí, só que agora eu vou ter o seguinte, que quando eu faço isso, eu vou escrever as funções φ em funções das keys, aí tem que lembrar que as keys vêm hora da amplitude de Bethe-Salpeter com massa constante, hora da amplitude de Bethe-Salpeter com massa variável. Então, o que não tiver linha aqui na notação vai vir da amplitude de Bethe-Salpeter com massa Hahn. E aqui tiver linha, vem com a amplitude de Bethe-Salpeter com massa constante. Então, após a álgebra de Dirac, eu vou ter as seguintes relações entre as keys e as φs, está aqui para 1, para 2, para 3 e para 4. Aí, assim como eu fiz a proposta para as funções Qi, lá na primeira parte, eu vou também propor uma representação integral para as amplitudes escalares φ1, com a mesma estrutura do denominador de momento, que as novas funções pesos, que é dado essa estrutura que eu tirei dessas referências aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o princípio da unicidade, porque os denominadores são os mesmos, e está integrando nas mesmas variáveis. O que eu vou fazer? Eu vou igualar as funções pesos, as novas funções pesos em relação às funções pesos anteriores. Para a primeira, eu tenho essa seguinte relação, onde eu ploto aqui a parte preta aqui é a que vem com a massa do quark fixa, e a parte vermelha que vem com a massa do quark Hahn, da parte da amplitude de massa quark Hahn. Então, fixei um valor de gama e fiz correr Z, ver se ela é simétrica em relação a Z, a primeira G, as duas primeiras Gs. Faço o mesmo para a G2, então aplico a unicidade lá na relação entre as φ e as Qs, eu chego nessa seguinte relação, o mesmo esquema que está sendo usado. A preta é a parte que vem com a massa do quark fixa, a vermelha que vem com a massa do quark Hahn. Então, fixando no mesmo valor de gama, plotei em relação a Z.
E para a terceira, como eu falei, só vai ter a parte que vem do quark de massa running, porque a G2 e a G3 do quark, da parte que vem do quark com massa fixa, propagadores de quarks de massa fixa, elas são iguais. Se elas são iguais, isso aqui daria zero. Então, aqui no caso, eu só tenho a G3 fixada em gama e 0,45 variando Z, com os quarks que vêm de massa running. E para provar que ela é antissimétrica, ver se ela é uma função ímpar, essa função G3 é ímpar, eu plotei em Z e em menos Z. Aqui, um gráfico complementou o outro. E aqui a G4, eu vou ter duas G4s pequenas, uma que vem dependendo do quark de massa running e outra que vem dependendo do quark de massa fixa. Aqui, no mesmo modelo, a mesma estrutura anterior, fixando gama em 0,45, fazendo variar o valor de Z'. Muito bem. Aí, como eu já conheço quem são as minhas funções Gs, as minhas funções peso, o que eu vou fazer? Em busca dos observáveis, eu vou projetar as minhas amplitudes φs, que são dois tipos de φs, que vem hora com massa running, hora com massa constante, na frente de luz. Então, de um modo geral, o quadrivetor na frente de luz é dado pela seguinte relação, x mais x menos x perto, que se relacionam com o formalismo covariante pelas seguintes relações. E o plano nulo essa equação de plano x mais igual a zero, que ele avança junto com a luz, ou seja, ele tira o tempo relativo entre as partículas, né? Então, fazendo essa integração das minhas amplitudes φ na frente de luz, ou seja, integrando em K-, eu vou chegar nessa seguinte relação, onde gama é Kperp quadrado, esse gama aqui, gama' é variável de Nakanishi ainda. Z se relaciona com um momento longitudinal dessa forma, e que aqui é a fração do momento carregado por cada partícula. Então, aqui eu vou pegar e vou agora construir de uma forma ainda não normalizada quem são cada uma dessas funções psi, agora projetado em gama, que é Kperp, e Z, que é a fração do momento transferido. Está aqui a psi1, para dois valores possíveis de Kperp quadrado, então I1 e 1,5, variando em relação a Z, vezes que ela é uma função simétrica. E aqui, para provar a simetria dela, eu tomei 4 valores, sendo que 2 e 2, 1 é o simétrico do outro. Por exemplo, a curva verde é em Z0,50 e a preta é menos 0,50. Então, um passou por cima do outro, para provar que ela é um antissimétrico. Fiz a mesma coisa para psi2, aqui fixando o gama, que é Kperp quadrado, e variando Z, e aqui, para comprovar a antissimetria dele, eu peguei valores simétricos, menos 0,50, mais 0,50, 0,75, menos 0,75. Um sobrepôs ao outro. A psi3, ela é uma função ímpar, ela é antissimétrica em relação a Z. Eu plotei aqui para 3 valores diferentes de Kperp, de gama, e aqui, para provar que ela é antissimétrica, eu tomei em Z igual a 0,50 e menos 0,50. Ficou com esses bicos aqui porque eu peguei com poucos pontos lá no matemática, né? O tempo estava correndo contra mim, eu peguei poucos pontos lá no matemática, mas tem como aprimorar, que nem eu fiz para a primeira, para tirar esses pontos, essas curvas. Aqui eu tenho a psi4, da mesma forma, eu fixei em Z, eu fixei gama e fiz variar Z, e aqui fiz o contrário, fixei Z e variei gama. Ela é também simétrica em relação a Z. Bem, agora a próxima comparação que eu vou ter que fazer agora é comparar as minhas psi projetadas na frente de luz, ora que vem do modelo de massa constante, que eu escolhi essa massa constante sendo M1, e ora o modelo que vem inspirado na QCD, ou seja, o modelo que vem com massa running para o quark. Então, o que vai diferenciar de uma para outra é basicamente a função G. Então, linha aqui é o de massa constante, sem linha é o de massa running. Está aqui comparada, psi1, vermelho aqui é a massa do quark, que vem massa de quark running, e a azul é de massa de quark constante. Está aqui para psi1, para psi2, mesmo esquema, vermelho, massa de quark running, então fixado em Kperp1, e a vermelha massa de quark fixa, constante, melhor dizendo, e a azul é a massa do quark running. E para psi4.
Porque para Psi3 não vai ter a de massa de quark fixo, só vai ter a de massa de quark dinâmico que já foi mostrado anteriormente. Então, tomado em 1 e fazendo tomado em Kperp1 e variando Z. Então, feito isso, eu posso descobrir agora, posso analisar agora as probabilidades de valência. Então, de início, iniciaremos com a distribuição do momento na frente de luz, porque é interessante entender quanto de momento cada um dos constituintes do pio carrega, né? Então, para iniciar essa discussão, primeiro eu vou definir um campo fermiônico nesse plano tangente, né, no côno de luz. Esse campo fermiônico, ele está definido em termos dos operadores de criação e aniquilação do quark, dos espinores, do quark e do antiquark, dos projetores aqui na frente de luz estão definidos em termos das matrizes gamas. Com a definição desse campo fermiônico no plano nulo, eu posso fazer a expansão no espaço de Fock, que significa dizer que eu consigo escrever o campo como estado de 2 partículas, 3 partículas, 4 partículas, etc. Só que nós definiremos que o número mínimo de constituinte, que representa esse objeto, que ou seja, o pio, a ser descrito nesse espaço de Fock, será a componente de valência. Então, como o pio é constituído de 2 objetos, quarto e antiquarto, então a componente de valência vai ser definida em termos de 2 constituintes. Então, essa amplitude de valência vai estar definida em termos de Ki, que é a fração do momento longitudinal, Kp, que é o momento transverso, sigma aí, que é as helicidades, que são ferros do quark e do antiquark, a massa do estado ligado, o spin e a projeção no eixo Z. E interessante que essa amplitude ela vai depender basicamente desse elemento de matriz, que envolve os operadores de aniquilação, o vácuo e o estado ligado do meso. Fazendo álgebra, eu consigo escrever a amplitude de Bethe-Salpeter, que está aqui, psi, em termos da amplitude de valência, está aqui, Φ2. Então, eu chego nessa relação. Quando eu resolvo esse traço de Dirac, quando eu faço aqui esse traço, eu posso escrever a amplitude de valência em termos... A minha amplitude de valência vai ficar em termos das minhas funções φ, já definida anteriormente, daquela base original. Então, chega nessa seguinte relação. Quando eu resolvo o traço, aí interessante é que a minha amplitude de valência vai ficar em termos das amplitudes φ, já definida anteriormente, em termos das helicidades. Então, aqui eu tenho as helicidades sigma 2 e menos sigma 1, e aqui eu tenho a helicidade sigma 2 sigma 1. Então, essa primeira configuração, eu vou dizer que vai ser as configurações anti-aliadas, quando eu integrar em K-. E essa segunda configuração aqui vai ser as configurações alinhadas quando eu integrar em K-. É isso que eu faço no próximo slide. Quando eu integro aquela parte lá que tem a helicidade diferente, eu chego na componente da função de onda com spins anti-alinhados. Está aqui já integrado, porque eu já defini esses φs. Quando eu integro na frente de luz, eu chego nos psi, que estão aqui já definidos já. Então, aqui é a configuração com o componente da função de onda com spin anti-alinhado. Aqui eu fiz o plot delas, variando Z para alguns valores de Kperp fixo, e aqui eu fiz o contrário, eu variei Kperp para alguns valores de Z específicos. Ressaltar mais uma vez que aqui não está normalizado ainda, eu não normalizei ainda essa função, é uma normalização qualquer ainda. Aqui é a outra integração lá da expressão da amplitude de valência, que é a parte das configurações com spin alinhados. Então, eu chego na componente da função de onda com spin alinhados. Ela só depende apenas da psi4, na frente de luz, está aqui já, e dessa constante aqui. Aqui ela está plotada em relação a Z, para alguns gamas fixos, gama de Kp quadrado fixo, e aqui é o contrário. Eu fiz para alguns Z fixo e variei o Kp. Vou mostrar que ela é antissimétrica. Vou mostrar que ela é simétrica, desculpa. Bem, feito isso, eu posso agora, já que eu tenho a minha amplitude de valência, eu posso ver quanto do estado ligado
permanece da valência, ou seja, quanto do π vem da valência. Então, eu posso calcular quanto que vai me dar a probabilidade de valência. Quando eu fizer esse módulo quadrado aqui, eu vou ficar... Lembra que aqui dentro tem as configurações alinhada e anti-alinhada. Então, eu vou chegar... Aí eu resolvo essa integral em Kpr quadrado, faço uma mudança de variável de π para z, dado essa relação aqui. Eu vou chegar numa densidade de distribuição de momento, que é esse Rodival, que eu chamei aqui. Então, como os πs, que é o integrando daqui, tem uma parte alinhada e outra alinhada, configuração alinhada e outra desalinhada, eu tenho que também que a rho de valência também vai ter essas duas configurações, alinhada e anti-alinhada, tá aqui, ó. Então, a rho anti-alinhada depende da psi anti-alinhada e a rho alinhada depende da psi 4, que é a psi alinhada. Então, com isso, mais uma vez, deixa eu ver aqui. Ó, dependendo de como eu realizo essa integral aqui, se eu integrar ela em gama, que é Kpr, eu tenho uma informação do momento. Se eu integrar ela em z, que se relaciona com K+, eu tenho outra informação do momento. Então, é o próximo slide aqui, ó. Então, fazendo adequadamente a integração da minha densidade de probabilidade, eu posso ter uma distribuição longitudinal ou posso ter uma distribuição transversa. Tá aqui, ó. Quando eu integro a minha densidade em gama, que é Kpr quadrado, eu tenho a distribuição transversa. Quando eu integro para as duas configurações, alinhada e anti-alinhada, quando eu integro em relação a z, que se relaciona com que se relaciona com K+, eu tenho uma distribuição longitudinal. Tá aqui as duas configurações alinhadas e anti-alinhadas, e aqui a soma linear das duas, que dá a total, tanto para a distribuição longitudinal quanto para a distribuição transversal. Bem, aí eu falei que aquelas coisas lá não estão normalizadas ainda, né? Até agora não tinha normalizado. Então, para ter a questão de decaimento, eu notar aquela distribuição de momento, eu preciso normalizar. Eu vou seguir a mesma normalização do trabalho inicial, vou resolver isso aqui. Por que eu coloquei essa expressão aqui aberta? É para mostrar que quando eu vou trabalhar com a parte que vem das amplitudes de Bethe-Salpeter com massa variável, essa expressão aqui vai entrar. Aqui é o efeito da massa Rani na normalização. As que vêm da amplitude de Bethe-Salpeter com massa constante, é só essas duas primeiras parcelas aqui, ó. Então, essa última parcela aqui vai entrar do efeito da massa Rani, tá? que é o m0 e o m cubo, que vem lá daquela função de massa inicial. Então, é interessante falar que a massa Rani afeta aqui a normalização só numa parte dela. A massa constante eu uso essa primeira parte para normalizar, a massa Rani que é completa. Esse fator n quadrado aqui. Então, eu posso recalcular a constante de decaimento do π, só que agora eu vou usar... eu vou pegar a amplitude de Bethe-Salpeter decomposta naquela base, tomo o traço, vai sobreviver apenas a Φ2, aí eu projeto isso na frente de luz, ou eu posso resolver já essa integral quadridimensional, ou eu resolvo a integral quadridimensional ou projeto na frente de luz. De certo que no final você vai ter que a sua constante de decaimento vai depender apenas da função peso G2. É interessante também comentar que eu posso recuperar essa expressão quando eu integrar a componente anti-alinhada. Em gama e em z, eu posso recuperar, tomando a componente gama mais. Eu posso recuperar essa mesma expressão resolvendo essa integral aqui, para a constante de decaimento. Então, aqui os resultados. Quando eu trabalho com a amplitude de Bethe-Salpeter que tem a massa Rani, que foi sugerido lá no trabalho do Mello 2017, eu encontro a probabilidade de valência total 0,70, a parte anti-alinhada 0,58 e a configuração alinhada 0,12 e a constante de decaimento 0,30, 0,1. É interessante notar porque nesse trabalho eles conseguiram fitar o fator de forma, né? Então não poderia dar muito diferente, tinha que fitar de novo a constante de decaimento. A surpresa foi a probabilidade de valência, que andou próximo à referência que eu vou citar daqui a pouco. Agora, quando eu pego as amplitudes de Bethe-Salpeter com as massas constantes, as constantes de decaimento não são ajustadas. Isso aqui eu percebi que eu poderia fazer isso ajustando aquele lambda que vem lá do vértice.
mas como eu não quis mudar o lambda, eu conservei o mesmo lambda para todos, as respectivas constantes de decaimento não deram muito bons valores. E, consequentemente, as probabilidades de valência também, não foram muito bem, nem as totais, nem as parciais. Depois, eu fiz a comparação no plot, né? Eu comparei a distribuição de momento longitudinal total, na valência obtida com o modelo do PIL inspirado na QCD, que é o nosso cálculo, que é essa linha contínua, com os cálculos que veio da equação de Bethe-Salpeter no espaço de Minkowski, dado nessa referência, Paulette Allen, que é a linha tracejada. Eu vi que essas duas áreas aqui são eu fiz isso lá no XM Grace, eu vi que essa área, o que perdeu em uma, ganhou na outra aqui, as duas estão normalizadas a 1. Depois eu fiz o mesmo para a distribuição de momento transversal. A linha preta é o nosso cálculo, que é o que eu chamei PIL inspirado na QCD, e a linha tracejada é da referência Paulette Allen. Então, só lembrando que esse gama aqui é Kpr quadrado, então também está normalizado em 1 isso. Então, as conclusões e perspectivas. Então, o modelo covariante do vértice descreve com boa precisão o fator de forma eletromagnética, a constante de decaimento e o raio para os mesons leves, pio e cal. Para os mesons pesados, D+, e D+ com estranheza, determinamos com boa precisão a constante de decaimento eletrofraca. Depois, conseguimos ver a quebra da simetria de sabores de quarks, SU3 e SU4, via aquelas razões entre as informações que vieram do fator de forma. Fizemos a representação integral da amplitude do Bethe-Salpeter para o PIL, esboçada em duas bases de operadores no espaço de Dirac, uma ortogonal e a outra não ortogonal. Calculamos a probabilidade de valência, distribuições de momentos e, novamente, a constante de decaimento do PIL inspirado na QCD. Temos como perspectiva para esse modelo de vértice simétrico tentar fazer o meson B+, pertencente à simetria SU5. Por exemplo, o meson B+, é um quark U e um antiquark B, né? Bem pesado já. E depois tentar unificar o modelo com propagadores dos quarks leves vestidos para o cal e os mesons D+, e os D+ com estranheza. Então, eu agradeço aí à Universidade de Coreia do Sul, ao professor Pacheco, Vita, o apoio financeiro da CAPES, e aos professores que vão examinar essa qualificação. Professor Tobias, meu orientador, professor N e professor Brett. Obrigado. Bom, obrigado, Romo. Então, agora nós vamos dar início. Deu quanto tempo? Deu 47 minutos. 47 minutos. 47 e 40 segundos. É muita coisa. Bom, Muito rápido. Não, tá bom, Romo. Você atenta às perguntas agora. perfeito. Eu ligo a câmera? Não sei se há necessidade. Ok. Vamos passar aqui as questões. Bom, a gente tem... Vou voltar para o começo aqui. O professor Brett e o professor Wayne. Bom, eu vou chamar aqui pelo tempo de casa, né? Certo. O professor Brett, iniciando, né? E em seguida o professor Wayne, tá? Para colocarem as suas questões, né? A não ser, Brett, que você passe sua prerrogativa inicial para o Wayne. Não, eu aproveito já. Eu faço. Tá bom, perfeito. É que eu não tenho perguntas, eu fiquei interessado, certo? Minha única pergunta é o que falta fazer? Unificar. O que falta fazer é eu pegar por exemplo, lá no meson D+, que tem um quark leve e um pesado, eu vestir o quark leve e fazer a representação integral, para tentar fazer esse mesmo caminho, as funções pesos, tentar tirar os observados. Aí eu estou... Você entendeu? Sim, eu vi no final, no último slide, finalmente você mostrou o que falta. Coloca o último slide, Romo, por favor. Não, mas foi respondida a pergunta. Eu estou dizendo que durante a apresentação, esta foi minha pergunta, que eu achava muito completa. Até chegar aí, eu vi que você poderia fazer mais uma coisa, mas eu acho que eu achei interessante. Teve várias perguntas, coisas talvez que faltaram da sua apresentação, ou talvez comentários simples.
pelo menos que eu não notei você falar, que eu achava na tese, certo? Então, eu acho que, do que eu vi, do que eu entendo do assunto, que não é grande coisa, eu achei muito completo e muito bem feito, certo? Eu só entendi, vi que você quer fazer mais no final, mas acho que você já fez um bocado de coisa, do que eu entendo. Certo? Esse é todo o seu trabalho. Isso também não ficou claro. Qual é a parte que veio antes do que eu imagino? Não, deixa eu responder. Isso. Deixa eu responder. Essa parte do modelo covariante, do vértice simétrico, foi quando eu conheci o professor João Pacheco, lá em 2015 ainda. E a gente conseguiu publicar no mestrado, aí eu mostrei para o professor Tobias, a gente mostrou para o professor Tobias achou interessante colocar agora aqui, entendeu? Tá bom. Então, o que eu estou trabalhando com o professor Tobias mesmo é essa parte aí do Pion com massa Honey, inspirado na QCD. Tudo bem. Então, essa é a segunda parte, a partir do desenvolvimento dentro do contexto do Pion covariante, que é a tese de doutorado, certo? Sim. Tá bom. Brett, deixa eu só colocar aqui. O trabalho de Clayton do mestrado, no fundo, quando a gente começou a ir em mais detalhe, comparando com a rede, ele não tinha feito isso. Tá certo. Aí a gente percebeu que tinha uns detalhes na normalização que ele explicou, o pessoal da rede normaliza cada contribuição, só para completar. Então, ele usou alguns meses do doutorado para a gente concluir o trabalho, que é mencionado. Tá? Então, ele teve que refazer contas e gráficos, tudo que está, no fundo, nessa apresentação e no qualificação, ele teve que refazer em relação a isso. Tobias, você falou Clayton, o Rômulo. O Clayton já acabou. Tá. O Rômulo, né? Não, tudo bem. O Rômulo teve que refazer. Então, por isso que eu achei que era importante ele colocar no doutorado. Sim, tudo bem. Os novos cálculos, etc., que ele teve que refazer. E no mestrado, por causa de certos detalhes, relativos à normalização. Normalização, mudou a normalização. Foi entender depois, durante a comparação com ele, isso não tinha nada aqueles fatores de forma, não tinha nada no mestrado. Tá. É claro que não foi um tempo muito grande, porque muita coisa já havia sido desenvolvida, mas teve que ser refeito. Então, por isso que eu acho que deveria estar no doutorado essa discussão, que foi um aprimoramento em relação ao mestrado dele. Concordo plenamente. Eu não entendi o contexto, mas eu concordo que deve ser incluído. Agora, a maior parte, só para concluir, a maior parte do tempo, da ordem de 3 anos, o Rômulo dedicou a aprimorar o entendimento que vocês viram aí em relação ao trabalho do Clayton. Eu continuei o trabalho de doutorado do Clayton. O trabalho de doutorado do Clayton, que ele foi até assim bastante breve, mas foi bastante sutil a conexão entre as duas bases. Isso está nos apêndices que vocês devem ter dado. Tudo bem. Isso foi um tempo razoável, uns 3 anos. Além do tempo meses para aprimorar e concluir o archive, né, que a gente... Então, só para completar, Rômulo, desculpe, mas... Não, tudo bem, professor. Completar para o Brett o conjunto da obra. Dava para ter feito mais, mas eu vou falar, esse ano de pandemia me deixou preguiçoso. Mas você pegou Covid? Ainda peguei Covid ainda para completar. Poxa, meus pésames. O parabéns, eu não sei. Dizem que você é mais protegido do que o resto da gente, devido ao fato que você já pegou. Ok. Infelizmente, a gente não vai poder comemorar no futuro, né? Quando ele terminar a tese, não vamos poder comemorar
estão já presencialmente com ele. Sim, Então, bom, eu só quis esclarecer, desculpe a interrupção, mas só para... O Rômulo foi um pouco, vamos dizer... como se fala? Tímido. trabalhoso. Econômico, nas palavras. Bom, Brett, mais alguma coisa? Sim, eu queria só mais uns comentários. Claro. Da primeira parte, certo? Do modelo simétrico, certo? Massa constante. Isso. Certo? Eu notei, do que eu vi, você fez várias comparações com modelos A, B, C, talvez D, que variavam as massas, não? Deixa eu voltar aqui. Sim, É aqui que eu tô mas falando. o que eu senti que faltou no final foi um apanhado, certo? Que a impressão que eu tinha é que às vezes A funcionava melhor, às vezes C funcionava melhor. Isso é Não, verdade? não, realmente, eu entendi o que você está falando. Mas, assim, dos dois pion, quem fita melhor os dados é o A, Tudo bem, os dois cal é o C. tudo bem. Acho que eu Então, tive que botar isso na conclusão mesmo. tudo bem. Tá bom, então, não tem jeito, certo? Ou você fita uma ou fita outra. Aí o fator de forma que você fita vai depender do que domina no fator de forma, não? Professor Beto, ali naquela questão tem a relação de Tarek. Então, quando você fita o fator a constante de decaimento, você tem porque um proporcional ao outro. Aí, se um sobe, o outro desce. A constante de decaimento sobe, o raio desce. Tá. Teorema de Tarek, né, fator? Certo. Ele esqueceu de falar, você podia mencionar. Então, é difícil acertar os dois ao mesmo tempo. Certo. Muito difícil. Certo. E outro comentário é que na segunda parte você deixou de mostrar figuras, vamos dizer, onde os fatores eram zero. Mas não sei se você mostrou outro fator, certo, no modelo de massa constante, esta função era zero. Mas na massa não constante não era zero. Então, eu estava curioso se você mostrou sempre ou não mostrou. Eu queria ver se que era antissimétrica mesmo, de tal maneira que correspondia ao valor médio zero, vamos dizer. E você mostrou isso ou não? Você mostrou uma ou outra vez, mas nem sempre. Eu não entendi. Como que foi? Eu não entendi. Poxa, nesta segunda parte da massa variável, tem uma função que é identicamente zero, quando você tem massas constantes. Certo? Eu sei o que é, a G3 aqui. Eu acho que é G3, sim. Mas aí você mostrou figuras que dependem disso, certo? Para os outros valores, você disse, não mostrou isso porque é zero. Mas no caso de massa não constante, não é zero. Eu queria ver a simetria, a antissimetria. Você mostrou ou não? Não, é aqui, ó, deixa eu mostrar para o senhor. Acho que é aqui que você está falando, ó. Então tá aqui. Aqui eu tenho uma amplitude de Betz-Salpeter com aquele vértice lá que eu tomei, só que com os trabalhadores de massa constante, fazendo todos os truques de Feynman, aí sugerindo a representação integral, chega aqui nessa função de pesos. Então, se você observar, quando o I for 2 e 3, esse termo aqui vai ficar dependendo só da massa do quarto. Então, a G2 é igual a G3, ok? Sim. Aí eu vou colocar aqui a G2 e a G3, aqui, ó. Aqui, a G3 na nova base. Sim, essa eu apreciei. Se for igual, isso aqui vai ser zero. Sim. Eu queria que eu mostrasse aqui, né? Eu entendi. Sim, mas esse G3, a linha, vamos dizer, não é zero, certo? Quando você tem a massa variável, não é zero. Não é. Tá aqui ele aqui, ó. Sim, mas lá na frente, eu gostei dessa figura, que eu queria ver justo essa figura, mas lá na frente temos funções, por exemplo, projeção, acho que... Precisa. Projetado na frente de luz. É isso que isso. Aí você não mostrou, mas você só disse que é zero. Não, porque... É zero. Tá aqui ela aqui, ó. Aqui é ela... Aqui é tudo bem. Por que você não coloca a linha zero lá, só para enfatizar? Entendi. Você queria que eu tivesse posto aqui, né? Isso, Teria que ser aqui depois. Estou comparando. Entendi. Sim, Eu comparo a 1, a 2 e a 4. Não faço a 3. É isso que você falou, né? Isso, Entendi. Teria que ser aqui, ó. Tudo bem, tá bom. Então, tá certo. Okay. Era só isso, são comentários banais. Não?
Mas São importantes, Brett, porque a gente está escrevendo. Vou botar isso agora, vai ajudar no texto. Isso daí ajuda, Brett. Essa parte está sendo escrita. Entendeu, Brett? Então, qualquer comentário que você tiver, manda ver que vai ajudar a gente. Tá bom, tá bom. Eu diria que assim encerra meus comentários e perguntas. Eu acho que você... seria interessante fazer mais, mas eu diria que você poderia quase fechar agora. Eu acho que já fez... Obrigado. Muito, parabéns. Eu achei muito interessante. Eu não entendo muito dos outros, mas o que eu entendi eu achei super interessante. Eu acho que está bem encaminhado para terminar este. Obrigado. Bom. Então, eu estou muito satisfeito. Está qualificado para mim. Viu, professor Black? Se você olhar, as outras figuras são totalmente simétricas. Se ele tivesse plotado o módulo, uma dava em cima da outra. Sim, tudo bem. Pode olhar lá, ó. Aqui, né? Isso, ó. Sim. Plotar o módulo, um dá em cima da outra. Então, Sim. simétrico. É que ele não plotou o módulo, depois me ocorreu depois. Mas aí também é porque eu peguei M1. Se eu tivesse pegado outros polos... Claro, aí não sei se dá assim. Nesse caso, dá. Se tivesse plotado o módulo, uma dava em cima da outra. Tá bom, tá certo. Obrigado. Tá. Obrigado. Tá, eu estou satisfeito. Tá. Parabéns. Tobias e Rômulo. Rômulo e Tobias. É bom. Não, Cleiton. Desculpe. Bom, então agora, obrigado, Breto, pelas suas considerações aí, pela sua visão muito positiva do trabalho. Então, agora eu passo a palavra para o Wayne. Wayne, por favor. Professor, seu som está baixo, professor. O meu? Não, do professor Tobias, eu não estou nem ouvindo o que está dizendo. Melhorou? Aí eu não sei o que eu tenho que mexer. Eu liguei o microfone. Está mais alto agora? Tá melhor. Tá, eu cheguei mais perto do computador. Bom, então agora eu passo a palavra ao professor Wayne. Bom, então eu agradeço aí ao professor Tobias, ao professor Pacheco e ao Rômulo pelo convite para participar aqui da qualificação. Bom, Rômulo, eu concordo com o professor Brett. Eu acho que você escreveu uma boa redação aí na qualificação, está bem completa, acho que tem bastante detalhes aí de discussão, você mostrou bastante resultados. E eu também concordo com o Brett quando ele fala que não fica claro, ou não fica tão claro o que é que ainda falta fazer, né? Então, acho que talvez faltou detalhar um pouquinho, né? Quais são os próximos passos aí que você pretende. Mesmo na apresentação, acho que você põe só duas linhas aí do que está faltando, né? Esse aqui, eu acho que é o que o professor Tobias quer que eu faça agora. Pegar o quark leve desses mesas pesados, investir e fazer a nova representação integral, deixando a massa do quark pesado constante. Eu acho que, assim, como sugestão, né, eu diria também que você pode explorar um pouco mais da fenomenologia, né, calcular, sei lá, TMD, GPD, tentar calcular outros observados. O que vocês fizeram também, fazer a imagem 3D dele, né? Isso, porque, assim, do que você já obteve, não é tão longe de conseguir explorar mais, entendeu? Então tá perto aí de conseguir calcular outros observáveis e eu acho que iria enriquecer bastante aí o seu trabalho, né? Okay. Então assim, mas você fez bastante coisa, realmente, tá? E dá para ver pela sua apresentação e pelo seu texto que você está dominando bem o assunto, né? Então, parabéns, né? Aí, bom, eu tenho pequenas coisinhas para perguntar, então só para... Então, uma coisa é que, às vezes, você coloca algumas tabelas em inglês, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Desculpa, professor, porque isso aí nós estávamos botando... Do tempo, né? Eu sei. Já no Overleaf lá, eu estava sem tempo, eu só peguei lá do Overleaf e joguei aí. Perfeito. Desculpa. Mas assim, quando for escrever a tese, né? Sim, tem que refazer as tabelas, os labels das figuras também. Deixa eu ver aqui, ó.
Pega inglês aí. Exatamente. Então tem que tomar esse cuidado. Aproveitando essa figura que você já colocou aí na tela, né? Esse bico aí no Psi2, Sabe o que é? ele aparece em outros lugares. É porque das tetas, tem descontinuidade lá dentro das tetas lá. A derivada dessas psi aí tem esse bico aí porque tem descontinuidade lá dentro daquelas tetas. Tá, então isso não é um problema numérico, é um Em problema Z igual a zero, em Z igual a zero, em Z igual a zero. Tá. E então isso está relacionado com os Gs. Com Gs. Se você voltar lá nas funções de peso de Nakanishi, né? Volta lá. Vou voltar. Aí. Então, por parte desse comportamento, é isso que você está falando. Isso. E assim, uma coisa que eu notei também, que eu achei interessante, que quando a massa é constante, o comportamento é bem simples, é só um patamar. Agora, quando a massa é ranha, ela parece dar mais uns picos aí, eu não sei entender esse comportamento. Mas eu creio, eu plotei essas figuras 3D, mas só que o PDF era muito pesado, não deu para pôr aqui. O professor Tobias viu que tinha uns buracos na época lá. O professor Tobias disse, não, isso aqui é a estabilidade das tetas que estão definidas dentro da G. Porque ó, dentro dessas Gs maiúsculas aqui, se você lembrar aí do texto da apresentação, tem várias repside tetas aqui dentro dela. Eu imagino que seja isso, professor. Hein? Então, não está relacionado também à precisão numérica, né, ao número de pontos. Isso simplesmente são as tetas mesmo. Isso, são as tetas. Wayne, Oi? deixa eu só completar, Claro. para ter uma ideia. A gente ainda está discutindo. Você deve ter notado, tanto o Brett como você, que essa parte do Pion com Nakanishi ainda tem que ser mais entendida. Tá? Mas deixa eu só falar o entendimento que a gente tira dessa comparação nessa figura, só para completar o que o Rômulo falou. Você vê que com um polo você tem apenas um degrau. Isso. Tá? Agora, o modelo do Clayton, né, que o Rômulo adotou, tem 3 polos. 3 polos. E você vê essas estruturas aqui. Você vê 1, 2, 3. Tá? Claro que a gente pode analisar, se você for olhar os patamares, você tem 3 de novo. Então, na realidade, você deve ter uma superposição de patamares, como tracejado, ora positivo, ora negativo, que acaba dando essa estrutura mais detalhada. Essa, por enquanto, é a visão mais direta, vamos assim dizer. É claro que precisa de mais entendimento, mas porque dá uma ideia de por que tem esses dentes, né? Vem para cima, vem para baixo. E é só na 1, na 2 e na 4, que em Z0 tem essa descontinuidade aí. Lá nas psis, né? Psi 1, Psi 2, Psi 4. Na 3 não tem. Porque o polo te dá a delta de Dirac, né? Aí na hora que você integra, essa delta vira uma teta, né? Exato. Isso. Para você impor a condição de que a delta seja acionada, né? Aí quando você ganha essa teta, aparece esses degraus, né? Esses degraus aí. Exatamente. Então, basicamente, essa é a primeira, vamos assim dizer, interpretação mais simplória, eu diria, né? Claro que a gente... E isso foi claro, né? Na hora que a gente revisou o texto do Rômulo, dá para perceber que isso ainda tem que ser aprofundado, né? Para acabar e escrever lá o trabalho a ser submetido sobre isso. Tem que se entender melhor e explicar melhor, de fato. Okay? Só para completar aí a resposta do Rômulo, né? E as suas funções de peso de Nakanishi, nos extremos, elas vão para 0, todas? Sim. E a derivada também? Eu lembro que você estava preocupado com a segunda, né? Era, com G2. Com a G2, porque ela está lá na constante de decaimento, né? Isso. Aí ela está indo para 0 direitinho, né? Uhum. Perfeito. Você tem a sua tese aí? Tem, mas aí, peraí, eu vou tirar aqui. São 2 frases para entender um pouquinho. Tá.
Tá vendo aqui a Aí, tela? você vai na página 17. Deixa eu ver. Só um minutinho. Deixa eu me localizar aqui. Ô, Romulo, clica no quadrinho do meio, aí ele fica grande, fica full. Exatamente, para ver a página toda. Tá. Clica no quadrinho do meio. Não, aí você, sei lá o que você fez, você só caiu fora. Peraí. Aí fica mais fácil. Não, eu não sou bom dessa tecnologia aqui não, vídeo Não, meeting. é só clicar no quadrinho do meio, dentro da página. Compartilha de novo, Romulo. Não devia ter falado nada. Bom, Peraí. tá bom. Vocês estão vendo aí? Não estamos vendo nada. Você saiu da página. Você parou de share screen. Você tem que fazer share screen de novo. Tá, deixa eu entrar de novo. Onde é que tá o Meet aqui? Tem muita coisa aberta aqui. Vamos lá. Apresentar. Tela inteira, né? Não, tudo bem, Ron. Deixa do jeito que estava melhor que agora, né? Não, agora vai voltar. Isso. Tá aqui. Pronto. Tá. Então, é o parágrafo que começa com hoje em dia, os estudos. Então, é mais em cima, ou Wayne? Deixa eu ver. Aqui. É mais embaixo. Hoje em dia, os estudos exato. estão muito além. Aí, a minha questão é o final aqui, né? Os quartos pesados são pouco vestidos por glue, sendo acoplamento com Higgs dominante. Você pode explicar um pouquinho isso? Essa outra frase? Não, que a interação é vista mais nos quarks leves. Então, eu quis dizer que os quarks pesados praticamente não sentem essa interação. Por isso que quando eu estou propondo fazer para o Mesons Days, eu vou vestir o quark pesado e deixar o quark leve e deixar o pesado com a massa constante. Mas tem alguma referência, algum lugar que mostra isso? Não, a ideia é partir mesmo do trabalho inicial do Cleiton lá, que ele vestiu só os leves, né? Porque o Pilsen é formado de 2 quartos leves. Eu sei. Não, assim, é só porque, assim, eu não sei, eu acho que talvez seria interessante você colocar uma referência que corrobore isso que você está falando aqui. Né? André, isso é interessante, viu, Wayne? Quem discute muito isso, eu não tenho uma referência particular em mente, mas quem discute muito essa geração de massa e o papel do Higgs são os trabalhos do Craig Roberts. Então, seria interessante, é bom anotar aí para a gente procurar alguma referência onde isso está dito, de uma forma ou de outra, né? Ele diz muito isso. De fato, essas ideias de dizer, olha, a diferença da quebra explícita de simetria e da dinâmica aparece quando a gente considera os quarks pesados, os leves, o Higgs contribui pouco para o próprio nucleon. Essa discussão vem muito do Craig Roberts, que eu me lembro. Tá. Né? Aí teria que olhar, ele tem trabalhos de revisão, acho que ele tem até trabalhos recentes. Então, anota aí, viu, Romulo? Acho que vale a pena, Romulo, porque eu acho que, assim, não me parece uma coisa tão direta, assim, tão simples. Fazer do jeito que eu estou propondo aqui, né? Não, assim, é só porque... não, o que você faz está ok, mas essa motivação, eu acho que tem que ser melhor explicada, né, assim. Uhum. Então, a referência do Craig Roberts, né, talvez seja só para ficar mais... Anota aí que esse parágrafo a gente tem que... Página 17. Explicar melhor isso, incluindo referências, review, provavelmente do Craig Roberts. O Brett entrou com 2. O Brett é ligeiro. Procurar e explicar melhor. Porque é importante isso, Romulo, porque esse texto... O Brett fez foi ligar o celular. base do teu texto Tá brincando. doutorado. Sim. Então, realmente tem que melhorar ele. Tá? Então, anota nesse parágrafo. Aí você aproveita e vai na página 19. Aí, na hora que você fala sobre
amplitude Bethe-Salpeter, né? E aí você Modelo fala que... adotado inclui... lembramos que a amplitude Bethe-Salpeter corresponde... Tá em cima. É no parágrafo da discussão... Aqui, esse parágrafo. A discussão acima... Isso. Aí lembramos que a amplitude Bethe-Salpeter corresponde ao elemento de matriz de um operador de interpolação que é constituído como número mínimo de operadores de campo caracterizado. Eu não entendi esse número mínimo de operadores de campo. 4 de 4? Porque, assim, quando a gente fala esse número mínimo de operadores, você não está pensando na valência? Será que não é mais fácil definir a amplitude Bethe-Salpeter como o polo Nós discutimos muito isso aí. Você deixou bem claro para mim que a amplitude Bethe-Salpeter está lá no polo, né? Isso. O polo então, são de 4 pontos, né? São de 4 pontos. Isso. Aí você está falando do número mínimo de operadores de campo. Não sei se... Me parece que isso aqui está mais relacionado à valência. Posso estar enganado. Talvez tenha que explicar melhor aqui, porque isso é uma das amplitudes de Bethe-Salpeter associada ao pion, e essa em particular, quando projetada, leva a valência. Leva a valência. Exato. Mas, normalmente... Mas a minha questão, Tobias, é esse número mínimo de operadores. No caso, é 2, né? O quarto não o português está ruim mesmo, agora eu percebi. É construído pelo produto de 2 operadores, é isso. Esse número mínimo é esses 2 operadores. Seria isso a questão? Wayne? Porque quando a gente tem a amplitude de Bethe-Salpeter, né, e expande no espaço de Fock, a gente tem todas as contribuições, né? Não apenas o quark antiquark, né? Talvez a redação ficaria assim: é construído com o produto, com o produto de operadores contendo um número mínimo que carrega os números quânticos. Né? Basicamente é isso. Vai produzir também um produto. Produto mesmo. Produto. Porque você falou operador interpolação, mas o que é o operador interpolação? Então, como isso está sendo explicado, tem que explicar o que é operador interpolação, que vem de produto de operadores. E, nesse caso, produto com um menor número de operadores que te dão o número quântico. Mas a frase tem que ser melhorada, tá? Anota aí. Eu não sei se isso... também pode falar simplesmente que é o polo da função de Green, né? Da função de Green, 4 pontos. 4 pontos. Aí fica totalmente definido. Aí é o time order do operador. Isso. Acho que talvez... A função de 4 pontos, exato, QQ barra no polo correspondente ao pion. Aí toma o time order. Mas anota aí, que isso tá? Com essa observação do Wayne. Tá. Teve um momento lá da apresentação, né? Deixa eu voltar aqui. Cadê a apresentação? Aqui. Menor. Acho que é no slide 31. 31? 31. Isso. Que aí você iguala, né? Você iguala ao G. Aqui é só um comentário menor, só para dizer que na hora que você iguala, você está usando a unicidade, né? Já estou usando a unicidade, né? Porque eu falei só depois. Quando eu estou com uns fios que agora eu vou aplicar a unicidade. Então talvez na hora que for fazer... Não entendi o que você falou. Quando eu igualo, eu uso a unicidade mesmo. Isso. E aí você poderia falar um pouquinho sobre o que é a unicidade, né? Para explicar para as pessoas que não estão diretamente ligadas à área, né? Entendi. Então, acho que vale a pena um comentário aí. Tanto na apresentação como no texto. Como no texto. No texto. Eu só digo que vou usar a unicidade. Aí explicar a unicidade um pouquinho mais. Bom, aí tem aquele trabalho
que a gente fez também com o Carbonel e com o Karmanova, pode aproveitar. Porque aquilo, pelo menos, ajuda um pouquinho a explicar a unicidade, que é aquela transformada de Stilges. De Steve. Steel, como é o nome que chama? Transformada de Steve, né? Tildes, Stilges. Não, isso é importante. Anota que tanto na hora que aparece pela primeira vez, a gente deve discutir A unicidade. a gente deve discutir a unicidade como nessa apresentação. Explicar um pouquinho exatamente aqui. Né? Que isso vai ser a Porque base. eu só falo nela aqui, ó. Você fala depois, Eu né? falo na unicidade, que eu vou... Mas tem que ser transladado na hora que você Entendi. usa, tá? Pois não, professor Wayne. Primeira Não, vez. só ia perguntar com relação aos gráficos do PSIG, né? Que sempre é um positivo e outro negativo, né? Ali nas massas variáveis, massa constante. Você tem alguma intuição? Bem, assim, eu estava conversando ontem à noite. Ontem à noite foi que o professor João Pacheco estava me falando o seguinte, que se eu tomar o módulo dessas coisas aqui, é como se eu estivesse trabalhando lá com o vértice métrico, trocando o quarto pelo antiquarto. Eu acho que tem alguma coisa ligada aí, não tem não? Eu estava pensando nisso. Não, isso é só um sinal, é uma fase. Romulo, isso é na integração. Se você tivesse integrado com menos na frente de tudo, ia jogar para cima. Então, o módulo dá igual. Porque quando você constrói as coisas, integra, encaminha, você tem fases. Isso. Como tem menos polos, você pode, para efeito de comparação, você pode trocar o sinal, porque o sinal não é absoluto. Não é observável nenhuma fase complexa, quando você vai olhar... Sim. Agora, outra coisa importante, eu não sei se o Wayne vai comentar ou não, mas que é algo que a gente não pode esquecer, é melhor apresentar essa comparação depois da amplitude beta-salpeter normalizada. Porque eu não pedi mais coisa. Porque aí você marca qualquer fase, né? Exatamente. E é interessante porque a gente vai ver os pesos relativos. Assim não dá para concluir muita coisa ainda. Então, para o trabalho e para a tua tese, a gente vai precisar disso. Primeiro você normalizar, e aí depois começar a apresentar essas amplitudes, mesmo que elas não sejam diretamente observáveis. Mas fica muito difícil, sem uma normalização comum, comparar. Eu tinha pensado nisso na apresentação também, quando o Romulo fala assim, ó, eu estou apresentando, mas não está normalizado. Mas, não está normalizado. Mas é interessante, na hora que apresentar, já apresentar Porque até nesse momento aqui, eu estava pensando na constante de decaimento. Eu disse, tenho que acertar a constante de decaimento. Depois, tenho que acertar a probabilidade de valência. Aí eu não estava me importando com a aparência dos psis, já projetado na frente de luz. Claro que entra a normalização aí, né? Mas para acertar a constante de decaimento, você tem que ter feito a normalização. Não, pois é, professor. Está aqui, ó, eu até falo, ó, só depois daqui... Não, cadê? Eu falo que eu já não. Está aqui, ó. Depois daqui, tudo que depois daqui que vai estar normalizado. Perfeito. Okay. Aquele, lá no G, esse G2 aqui, ó. Aqui dentro tem a normalização. Aqui entra a normalização aqui dentro. Mas mesmo que cronologicamente você fez a normalização depois, o que você apresenta no início, você aproveita e coloca lá tudo normalizado. Entendeu? Então, vou apresentar normalizado. Vou acrescentar aqui. Anota aí, Rô. É que foi realmente uma questão de tempo. Não, claro, com certeza. Mas isso é importante. Realmente foi muito bom você ter lembrado isso. Porque senão a discussão falta alguma coisa para comparar um modelo de um polo e mais polos, né? Ou de uma massa random. Não, bom, eu acho que é isso. Acho que está num ótimo caminho, né? E torço aí que logo você faça a sua defesa aí de tese. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Por mim, está bom. Tá bom. Agora o que a gente tem que talvez discutir entre nós, né? O resultado, que acho que já está claro, né? Mas vamos seguir aqui as formalidades. Então, vou pedir, Rômulo e o Cleiton, por favor, saiam da sala, tá? E aí eu aviso vocês pelo WhatsApp,
tá? Só para a gente Tá bom. concluir. Eu esqueci de perguntar uma coisa. Você gravou, professor? Você gravou a apresentação? Não, tinha que gravar? Não. Eu fiz a gravação, Rômulo, depois eu te passo. Vocês gravaram, eu quero assistir depois, professor. Os comentários. Eu não fiz. Não, tudo bem. Vou sair aqui, viu? Bom,